TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta sexta-feira, dia 18 de maio dia 18 de maio de 2018, né? Exatamente. Nesta sexta-feira, o nosso programa Pensando Bem, que vai ao ar através da TV Câmara, canal 10 da Cabo. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o coronel André Azevedo, ele que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro. O coronel Azevedo, até recentemente, foi comandante da Polícia Militar. Boa noite, coronel. Boa noite, Pinheiro. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores do programa Pensando Bem. É sempre um prazer, uma honra, eu diria assim, estar aqui conversando com esse grande amigo, grande jornalista, Joaquim Pinheiro. Obrigado, Azevedo. Bom, você decidiu entrar na vida pública, isso aí é um assunto que nós vamos abordar no segundo bloco. Mas eu queria inicialmente que você nos falasse sobre a movimentação do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, você que participou ativamente de tudo que aconteceu ontem com a presença dele aqui em Natal. Tudo bem, Pinheiro. A Fierne tem feito convites aos presidenciáveis, né? Caminhos do Brasil, o nome desse projeto da Fierne. Então já tivemos aqui o Amoedo, tivemos o Álvaro Dias e agora o presidenciável, o deputado Jair Bolsonaro. Chegou ali por volta das 15 horas no aeroporto de São Gonçalo, foi recebido por uma multidão de pessoas. Havia caravanas de praticamente todas as regiões do estado, inclusive pessoas que vieram da Paraíba e do Ceará. Em seguida teve um ato do partido PSL, né? O PSL estadual aqui. Havia sido planejada uma pré-convenção, né? E muitas pessoas o aguardaram lá no Palácio dos Esportes, na Praça Cívica. Mesmo com essa divisão, né? Tendo em vista a distância, havia muita gente nos dois lugares, né? Tanto no aeroporto quanto na Praça Cívica. Então foi isso. E em seguida, Jair Bolsonaro foi à Fierne para a sua palestra e um registro aqui de muita gente mesmo, né? O auditório não comportou a quantidade de pessoas. Foi improvisado lá um auditório auxiliar para mais 150 pessoas, que também lotou. E você pôde participar também das entrevistas. Eu acompanhei o seu trabalho jornalístico, parabéns também, excelente as perguntas. E hoje ele regressou após conceder entrevistas em algumas rádios aqui de Natal. Azevedo, eu não sei se você constatou isso, mas eu vi lá no aeroporto muitos jovens, né? Inclusive falam até que Bolsonaro é o candidato apoiado pelas Forças Armadas e tal. Mas eu vi muitos jovens participando do evento lá no aeroporto. Você constatou isso também? É verdade. A grande maioria das pessoas eram jovens e são os que mais atuam nas redes sociais, né? Eu observo muitas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, e realmente os jovens, as postagens dos jovens são intensas, né? E dizem que algumas pessoas comentam que Bolsonaro é o antissistema, tem alguma dificuldade de transmitir as suas ideias através da mídia convencional, vamos dizer assim, né, os veículos convencionais, e ele tem ganhado, né, tem batido forte, batido todos os recordes de postagens nas redes sociais. Então os jovens, sobretudo os jovens, são os responsáveis por esse crescimento, essa visibilidade de Bolsonaro no Brasil inteiro. Por que é que você decidiu por Bolsonaro nessa empreitada aí? Pelo fato dele ser militar e você militar também ou não? Bem, Bolsonaro, realmente ele passou 17 anos no Exército, chegou até capitão do Exército, né? E tem uma experiência, mais de 20 anos lá como deputado federal.
E realmente a situação do Brasil é muito difícil, Pinheiro. Você outro dia me convidou, quando eu era comandante-geral ainda, estive aqui falando sobre o problema da segurança, né? Temos 60 mil homicídios por ano, né? Um recorde inimaginável, pior do que qualquer guerra no planeta. Então, Bolsonaro ele fala com transparência, fala diretamente sobre o tema da insegurança, né? Da violência e vários temas que estão, vamos dizer assim, na pauta, né? Do Brasil, as preocupações do brasileiro. E ele defende valores que nós temos perdido ao longo dos anos, né? Como a ética, a moral, a família, né? E realmente, como você falou, a maioria dos militares do Brasil, tanto os militares federais das Forças Armadas, como os militares estaduais, que são os bombeiros e os policiais, observa-se claramente pelas postagens, né, nas redes sociais, estão demonstrando apoio ao projeto de Bolsonaro. Por isso, por dedicação, por defesa dos operadores de segurança pública, né, o Rio Grande do Norte está no topo da vitimização de policiais militares. Nós perdemos aqui, esse ano, houve 13 assassinatos de policiais militares, numa população de 3 milhões de habitantes. No Rio de Janeiro, até a semana passada, eu estava acompanhando as mortes de PMs, foram 48 num universo de 16 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, estamos tendo mais vitimização de policiais militares no Rio Grande do Norte do que no Rio de Janeiro. Então, por isso, por Bolsonaro defender esses valores, ser uma esperança de retomada na questão da violência no Brasil, né? E defender a família e outros valores. Por tudo isso, eu creio que nós, militares, em sua grande parte, estão caminhando. Bolsonaro é evangélico? Bolsonaro é católico, mas eu acho que a esposa dele é evangélica. Você acredita que Bolsonaro já está no segundo turno? Hoje, segundo as pesquisas, né? As pesquisas que foram publicadas dizem isso, né? Inclusive, quando nos cenários em que Lula não é candidato, pela questão da ficha limpa. Eu acho, viu, Azevedo, que o nome de Lula não deveria nem entrar na relação para pesquisa, né? Eu acho que esse, de alguma forma, pode ser entendido como um desrespeito à lei, né? O Brasil está precisando de ordem. E eu acho que Bolsonaro é o homem. E progresso, né? E progresso. Não haverá progresso sem ordem. Sem ordem. E Bolsonaro é o homem que vai botar ordem no Brasil. A gente acredita nisso, que vai ter essa. Então, acho que realmente colocar a pesquisa com Lula, de alguma forma, pode ser entendido por alguns como um desrespeito à legislação brasileira, né? Já que é o primeiro dos 7 processos em que ele foi condenado em segunda instância. Ele foi condenado e está cumprindo a pena, então, por essa razão, muitos acreditam que não deveria nem sequer constar nas pesquisas. Mas, respondendo a sua pergunta, quando as entrevistas, as pesquisas são realizadas sem o Lula participando, ele ganha todos os cenários. Inclusive, você acha que ele vai com quem no segundo turno? Eu não sei, ainda falta muita água. Parece que rolar, a terceira né? é Marina, né? Na segunda. A Marina, segunda, quando Lula sai, né? Primeiro é ele, Bolsonaro, a segunda é Marina. Marina e Ciro estão disputando aí o segundo lugar. Marina, né? e Ciro Gomes. Estão por ali, né? Entre 10 em alguma coisa, 12. Mas vamos ver, daqui para lá, as redes sociais cada vez mais tomam importância nesse debate, né? E Barack Obama se elegeu na segunda vez, basicamente através das redes sociais, né? E isso Estados Unidos. É o case, né, mundial da força das redes sociais. Ele usa bem as redes sociais? Eu acho que sim. Impressionante. Você citou que tem um público jovem, né? Que impressionante. Quando ele chegou, conectado aí. O pessoal que se aglomerou em torno dele, todo mundo filmando com seu celular, seu smartphone, né? Tanto lá no aeroporto como no Palácio dos Esportes. Impressionante. E falando, e todo mundo filmando, muita gente fazendo live, né? Fazendo transmissão ao vivo. E assim vai se multiplicando no Brasil todo. O que é que mais lhe chama a atenção no candidato Jair Bolsonaro, pré-candidato? É a maneira dele defender a verdade. Perguntaram em várias situações como ele pretende chegar ao segundo turno de ser presidente. Ele se defendendo a verdade. Essa é o principal valor, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a segurança pública chegou numa situação tal que a gente não está temeroso em sair às ruas. Nós íamos a restaurantes, né? Alguns restaurantes fecharam, se mudaram por falta de segurança. Então, enquanto o Potiguar não entender como funciona o sistema de segurança pública
quais são as responsabilidades de cada uma das instituições que o compõem, e enquanto o Estado não implementar instrumentos de medição, de auferição do desempenho dessas instituições, vai ser muito difícil o progresso. Então, eu creio que é por aí, Pinheiro. O Azevedo, o fato de Jair Bolsonaro estar afiliado a um partido pequeno, isso de certa forma pode ser um complicador ou não, na sua visão? Eu acho que ele não tem alternativa, né? Como ele bate muito no sistema atual político. Os partidos grandes estão todos fragilizados, né? Enfrentando denúncias de toda a ordem. Praticamente ele não terá, e nós também aqui, né, no PSL estadual, não teremos. Esse partido dele é um partido limpo? A princípio, sim. Foi um partido que era do pernambucano, né, Luciano Bivar, e passou para ele assumiu o partido. Hoje é um advogado que preside o partido, né, e já acompanha Bolsonaro. Você está afiliado a que partido? Eu, no momento, por eu estar ainda na ativa, né, e por proibitivo constitucional, eu não posso me filiar formalmente. Então, os militares da ativa, no dia da convenção, o partido faz uma ata da convenção e apresenta os nomes dos candidatos ao TRE. E faz lá a ressalva, o candidato X não está afiliado por ser da ativa, né? E uma vez eleito, com a diplomação, nós somos automaticamente transferidos ex officio para a reserva remunerada. Qualquer militar que for eleito e diplomado, ele vai para a reserva e não volta mais. No seu entendimento, a fragilidade dos adversários de Bolsonaro na disputa presidencial, de certa forma, beneficia ele? Eu acho assim que não existe fragilidade assim com a força da palavra fragilidade, né? Porque cada um representa um sistema, representa uma área de poder muito forte, tanto é que as bancadas desses partidos são muito maiores. O PSL hoje, acho que tem 7 deputados federais só. Com a janela agora que, por exemplo, o Major Olímpio, que era do Solidariedade, passou o PSL, né? Então só tem 7 deputados federais. Então essa fragilidade relativa, porque são estruturas que existem no Brasil, que estão há muitos anos aí dominando o país, e vai ter muita batalha até outubro. Mas você tem algum partido em vista para se filiar? Não, existe prazo para isso? Eu estou no PSL, mas eu não posso, tecnicamente dizendo, não posso entrar na internet e me filiar. Mas eu estou como pré-candidato a deputado estadual pelo PSL. Eu participo das reuniões, do planejamento, das ações. Estamos aí avançando em relação à candidatura de deputado estadual, né? Estamos reunindo pessoas, debatendo os temas da segurança e construindo essa plataforma que vamos apresentar, vamos registrar no TRE como projeto nosso. Eu queria pedir permissão para a gente fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o Coronel Azevedo. Até lá. Temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar, uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Você sabe o que é o PPA? O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento que a Prefeitura do Natal utiliza para o planejamento do município. É com ele que podemos organizar as nossas ações e recursos pensando no futuro, para assim estabelecer metas de acordo com o que todo mundo deseja.
Por isso, a Prefeitura do Natal quer construir o seu PPA junto com você, em uma gestão democrática e participativa, firmando seu compromisso com o povo natalense. Contamos com você nesse processo de construção do futuro da nossa cidade. Participe da elaboração do PPA Participativo 2018-2021 pelo site natal.rn.gov.br. Venha planejar a cidade que você deseja. Participe. Prefeitura do Natal. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o Coronel André Azevedo, que é pré-candidato a deputado estadual. Coronel, por que a decisão de entrar na vida pública? Pinheiro, eu tive uma experiência, né? Sou funcionário público há quase 31 anos, né? 31 anos, contando 30 anos de polícia militar, com 2 anos de exército. Estamos aí há 32 anos como funcionário público. E Natal é uma cidade que eu escolhi para criar meus filhos, minha família, né? Realmente, nós chegamos a um ponto sem retorno em relação à segurança pública, né? O candidato Robson, ele foi eleito em 2014 com esta bandeira da segurança pública. As pesquisas demonstravam que esse era e continua sendo o principal problema do Potiguar. Então, o Robson construiu a sua plataforma com base nessa perspectiva e todos nós, a grande maioria, apoiou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, praticamente em sua grande maioria apoiou o Robson. Tínhamos uma esperança de mudança de investimentos e de valorização dos profissionais. No entanto, foi uma decepção. Em 2015, como você sabe, o orçamento público ele é encaminhado à proposta pelo governante no ano anterior e aprovado pela Assembleia para ser executado no ano seguinte. Então, ele poderia até se defender em relação a 2015, que estava executando o orçamento que Rosalba propôs e a Assembleia em 2014 aprovou. Pois bem, pois Rosalba já tinha o recorde de homicídios no Rio Grande do Norte. E ela destinava a Polícia Militar, que é a maior instituição, a maior polícia estadual, né? Somos na ativa cerca de 8.000 policiais, a Polícia Civil são 1.400 mais ou menos, e tem funções distintas, né? Tem competências diferentes. Mas, pois bem, já era insuficiente o orçamento destinado ao custeio da Polícia Militar com Rosalba, era 35 milhões por ano. Em 2015, ele poderia ter executado esse orçamento, dizer, olha, eu não pude fazer o que eu prometi ainda, porque eu estou realizando o orçamento encaminhado por Rosalba e aprovado pela Assembleia. Pois bem, em 2016 foi o primeiro orçamento planejado e aprovado no governo Robson. Ele reduziu da Polícia Estadual, que corresponde a 80% dos policiais, ele reduziu 1/3 desse orçamento, ou seja, de 35 para o custeio, 35 milhões, ele reduziu para 25 milhões. Com isso, ele desequilibrou uma balança que demorou décadas para se equilibrar, de distribuição de recursos para o custeio das polícias, né? Talvez, não sei, muitos falam que a delegada Kalina não teve a competência, o preparo como gestora de convencer o governante para remanejar recursos de outras áreas para a segurança pública. Talvez tenha faltado isso, não sei. Não foi feito isso? Não foi feito isso, porque retirou-se os recursos da PM. Embora se tenha incrementado o custeio da Polícia Civil em 2016, retirou-se 1/3 da PM do seu custeio. De 35 milhões baixou para 25. Então isso foi um grande erro e isso feriu de morte a segurança pública e explodiu a violência no Rio Grande do Norte. E o que foi que o governo Robson fez? Culpou aos policiais militares pelos erros de gestão que o seu governo adotou. Como é que ele fez isso? Ele disse à população que a culpa era da PM. Como? Exonerando os comandantes gerais. Ao final do primeiro ano, ele exonerou o coronel Ângelo de uma forma muito deselegante, falando que a caneta do governador era não sei o quê, o poder e tal, atribuindo à PM, né, uma culpa que ela, no meu entender, não teve e não tem. Pois bem, continuou. Então, em seguida assumiu o coronel Dan Cleiton, comandante,
tirou mais um ano, mais ou menos, e mais uma vez foi exonerado. E para 2017, né, ao invés dele tentar retomar o custeio da Polícia Militar, baixou mais 1 milhão. Ou seja, 35 em 2015, baixou para 25 em 2016 e para 24 em 2017. E o doutor Caio Bezerra, Carolina já tinha sido exonerada, me trouxe o convite para ser comandante. Eu disse, doutor Caio, eu não vou aceitar o convite por essa razão. O governo está tomando uma série de decisões erradas, está explodindo a violência, está culpando a PM. A primeira coisa que você tem que fazer é recuperar a capacidade de operação da Polícia Militar. Isso só vai ser recuperado quando se devolver o orçamento, pelo menos o que Rosalba garantia, que era 35 milhões por ano. Isso foi, eu não aceitei. Ele me chamou a segunda vez, disse, olha, eu vou remanejar internamente o orçamento da segurança para aliviar e tal. Eu disse, mas é insuficiente. Então eu fiz ali, no segundo convite, que eu também recusei, uma série de propostas e ele ficou lá. Na terceira vez, ele realmente disse, não, vamos aceitar as suas propostas. Eu disse, pronto, agora eu quero ouvir, doutor Caio, eu quero ouvir do governador Robson. O senhor está terminando? Se ele realmente vai cumprir com essa lista de itens, né? Então tivemos uma conversa com o governador Robson Faria, o doutor Caio é a testemunha, o doutor Caio Bezerra, um delegado federal renomado, com a história, e doutor Caio Bezerra, o Rio Grande do Norte deve a ele um grande trabalho. Durante a rebelião do Alcaçuz, o doutor Caio Bezerra articulou a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, recursos do Departamento Penitenciário Nacional para tentar conter a crise e evitar uma fuga em massa. Porque realmente, se não fosse a Polícia Militar em Alcaçuz, teria tido uma fuga em massa. Mas, por bem, aceitei o convite com base nessas condições. Então, chegou junho e nada foi cumprido. O principal item, Pinheiro, realizar o concurso público para a Polícia Militar. Estamos com um déficit de mais de 4 mil policiais militares. Chegou junho e o concurso não saiu. Pedi para aumentar as áreas operacionais, encaminhamos o processo, elaboramos a minuta de anteprojeto de lei e tudo se engavetava na Coarp, todos os conflitos iam para a Coarp e parecia que... Coarp é o quê? É um conselho que existe no âmbito da Secretaria de Administração, que qualquer proposta de mudança que possa afetar aumento de despesa tem que ser aprovado por lá. E é composto por vários secretários. Como um colegiado. Né? Exatamente. Quando se quer engavetar algum assunto, manda para o Coarp e fica lá dormindo meses, anos. Então, os embates eram lá com o doutor Cristiano, o doutor Wilker e os componentes do Coarp. Ainda a consultoria existia naquela época. Pois bem, então nada do que ele prometeu, exceto a convocação de inativos, que foi aprovado, e agora botaram uma pedra em cima, disseram, não pode prosseguir a convocação de inativos, porque foi o coronel Azevedo que idealizou e colocou em prática. Ora, não fui eu, foi o governo do Estado, é uma lei estadual. O que é que essa convocação de inativos? Como nós temos tanto déficit de policiais, é uma solução que já foi adotada em vários estados, pegar os policiais que foram recentemente para a reserva, nos últimos 5 anos, trazer para a ativa e pegar os mais jovens. O ideal seria o concurso público. Exato. Mas não só pessoas que estão, por exemplo, desempregadas, né? Nós queríamos não só o concurso público, porque nós temos também a capacidade de formar, o limite de capacidade das escolas e dos instrutores que são policiais. Como o limite é 1.000 por ano, isso não é insuficiente. Então, nós planejamos os 1.000 e mais a convocação de inativos. Né? Porque hoje os policiais vão para a reserva e continuam fazendo bico, aí, morrendo no bico. Então, eles vinham fazer o bico no quartel oficial, trabalhar internamente, fazendo escala de serviço, trabalhando na elaboração de documentos, e os mais jovens aumentavam a presença nas ruas. Pois bem, foi aprovada essa lei. Não precisava de capacitar mais esse pessoal, né? Todos prontos, foram recentemente para a reserva. Até a Força Nacional usa esse artifício. Mas depois que eu saí, botaram uma pedra e, infelizmente, centenas de policiais que submeteram o processo de convocação de inativos estão aí prejudicados, porque o governo, ao que parece, entende que foi o coronel Azevedo que idealizou. Não fui eu, é o Estado do Rio Grande do Norte que precisa dos policiais na rua. Então, como ele não cumpriu, chegou junho, mês de junho, aniversário da polícia, fizemos lá no Teatro Riachuelo, um grande evento, e eu ali cobrei publicamente ao governador tudo aquilo que ele prometeu para que se pudesse recuperar a capacidade da PM e não cumpriu. Ele ficou muito desgostoso, depois me chamou lá no gabinete, disse que eu estaria
parecia que eu estava jogando a tropa contra ele, uma série de comentários. Não, senhor, estou apenas cumprindo o que o senhor prometeu, né, contratou comigo, vamos dizer assim, de maneira informal, para melhorar a segurança pública. E um equívoco, poderia dizer assim, do governo, é pensar que a Polícia Militar vai reduzir por si só os homicídios. Não. No mundo todo e no Brasil, só se reduziu homicídios, só se baixou as taxas de homicídio, que agora se chama de CVLI, que é um negócio mais abrangente, crimes violentos, letais intencionais, que entra o latrocínio e a lesão corporal seguida de morte. Mas é homicídio, 90% é homicídio. Só se reduz homicídio com investigação, certo? Precisa que instrumentos de oferição da investigação que se preste conta mensalmente do trabalho da investigação. No Brasil existe o Instituto Igarapé, um dos mais famosos, que reúne dezenas de pesquisadores, doutores e mestres, policiais e não policiais. E o Instituto Igarapé fez uma pesquisa em 15 estados do Brasil. Os estados que conseguiram reduzir os homicídios foram aqueles que melhoraram a taxa de investigação de homicídios. E o governador queria cobrar de nós, da Polícia Militar, a redução de homicídios. Ora, ninguém mata ninguém na frente da PM. E não são 8.000 PMs que vão pastorar 3 milhões de habitantes. Só se mata alguém quando a PM não está presente, sabendo que a investigação está deficiente. E o governador Robson não cobrou da investigação o resultado, né? Até hoje, só exonerou comandantes gerais. Inclusive agora, é bem provável que responda juridicamente, talvez até por improbidade, ao exonerar o comandante do Corpo de Bombeiros, um excelente profissional, o Coronel Monteiro. Quero mandar o meu abraço ao Coronel Monteiro Júnior e a todos os bombeiros militares do Rio Grande do Norte. Porque ele quis cumprir a lei, ele cumpriu a lei e não aceitou. Perdeu o cargo para cumprir a lei. Homem honrado, disciplinado. E parabéns, Coronel Monteiro Júnior. Você então, pediu para... Foi tudo isso que me levou. Você pediu para sair Não. ou foi exonerado? Eu sabia que ia ser exonerado. Na hora que eu comecei Mas houve a cobrar. também uma briga sua com a secretária de Segurança. Por quê? Porque aquilo que estava contratado com o governador, ao que parecia, ela era contra. Por exemplo, a lei de organização básica da Polícia Militar. Ela reestrutura toda a Polícia Militar em todos os municípios, moderniza a Polícia Militar. Então, é muito difícil quando uma jovem delegada, embora ela não tenha idade muito jovem, né, doutora Sheila, mas ela é da turma de Calina. De polícia, ela tem 17 anos. Se tivesse na PM, seria capitã. Então, é difícil quando um integrante de uma instituição fica à frente da segurança pública e se coloca contra a modernização da outra polícia, né? É difícil. Eu disse, olha, nós precisamos modernizar. E ela foi contra, o doutor Cristiano se colocaram contra. Houve uma discussão em junho, muito quente, até a primeira vez que comento sobre isso, né? Discussão muito fervorosa lá, calorosa. E isso foi na semana do Mossoró Cidade Junina. E eu estou aqui revelando pela primeira vez, é um fato, eu acho que o Rio Grande do Norte precisa conhecer, né? E eu até agradeço a você, Pinheiro. Eu não vim aqui falar sobre isso, mas você me perguntou. Então, pois bem, eu disse, olha, governador, o senhor exonerou a delegada Calina lá depois de cerca de 1 ano de governo, e ela está até agora, esse embate com a doutora Sheila, né? Já passou o general, passou pouco tempo, 4 meses, como secretário, foi embora, né? Nem passou o serviço. Veio o doutor Caio, derrubaram o doutor Caio, e agora a Calina, e agora entrou Sheila, colega turma de Calina, né? E está assim, contra os projetos de modernizar a Polícia Militar, como aumentar a área operacional, o concurso público passar, ser o primeiro realizado nível médio, o seguinte agora em 2017, nível superior. Isso tudo é muito ruim, né? E veja bem que o governo Robson criou a divisão de homicídios na Polícia Civil. Como foi que ele fez? Excluiu cargos comissionados da Secretaria de Segurança e os criou dentro da Polícia Civil. E agora Sheila e o governo contra a aprovação da LOB. Tem gente que diz, não, o governador vai botar a LOB como moeda eleitoral. Quando chegar perto da eleição, ele vai aprovar a LOB só para tentar ganhar o voto dos policiais. Ora, a estrutura de segurança pública devia ser apartidária, apolítica, porque quem se prejudica é você, meu amigo, você é minha amiga que está assistindo aí. Quando se usa a política no sistema de segurança pública, o resultado é isso, é recorde de homicídios e desmantelo social, porque estamos chegando ao caos. Olha aí a questão da Choque, Casa Show. Né? Não sei se lá vai apoiar ou não o governador, o dono da Choque, o povo que usa lá, mas não pode obrigar ao Corpo de Bombeiros, uma instituição que goza de um prestígio altíssimo, não só no Rio Grande do Norte, como no Brasil, ser obrigado a descumprir uma lei
para atender o que o governador quer, por amizade, eu não sei porquê. São esses absurdos que me levaram a me candidatar, a ser pré-candidato a deputado estadual. A PM tem um histórico de divisão quando se trata de candidaturas a cargos eletivos dentro da corporação. De que forma você vai lidar com isso aí? Você está pretendendo conciliar o pessoal, unir o pessoal em torno do seu nome para deputado estadual? Olha, Pinheiro, isso acontece e tem acontecido, vamos dizer assim, em todo o Brasil. Vários estados, talvez a maioria, já tenham representantes, tanto nas assembleias legislativas, como lá na Câmara Federal. E é natural que vários candidatos se apresentem, né? E acontece em todos os estados, não tem como se evitar um direito do cidadão de votar e ser votado, né? E reduzir o sucesso eleitoral, vamos dizer assim, de um projeto de representação tão somente os operadores da segurança seria, talvez, simplificar um tema tão complexo, né? Quem é que sofre pela insegurança? São os potiguares. Todos nós, nossas famílias, né? Então, essas operações que o governo Robles praticou, encaminhando os orçamentos às Assembleias Legislativas, foram aprovadas pelos deputados. Os deputados estaduais aprovaram o remanejamento de orçamento, retirando a capacidade operativa da PM. Talvez por desconhecimento técnico, né? Ou talvez por obrigação de obedecer ao governo para poder fazer parte da estrutura governamental ou liberar alguma emenda parlamentar. Então é preciso, o potiguar, é preciso conhecer como funciona o sistema e ter pessoas que defendam a segurança pública, porque defender a segurança pública é defender o cidadão potiguar. Então, esta união já houve em momentos atrás, 2016, com base em compromissos, né? Houve uma união em torno de um nome, não deu certo e agora espera-se que essas pessoas entendam o funcionamento do sistema e não só os operadores de segurança pública, mas também a sociedade observe a importância de ter representantes técnicos do ambiente da segurança pública na Assembleia Legislativa para evitar que esses erros se repitam. Se o seu partido decidir votar no governador Robson Faria, como é que fica? Você vota nele? No momento, o PSL não tem candidato a governador, né? Até nos perguntaram ao nosso vice-presidente numa entrevista recente, ele disse, não temos candidato, não sabemos se vamos ter ou não. Caso não tenhamos candidato, os candidatos a deputado estadual, federal e senador ficarão à vontade para votar. Eu não acredito que o Robson Faria seja candidato. Esse desmanteiro, essa perca total, ela se perdeu a liderança sobre o sistema de segurança pública, que é o principal problema do potiguar. Se ele prometeu segurança pública, que era a sua principal bandeira, e foi um desastre total, a gente espera, enquanto cidadão, não enquanto eleitor, enquanto candidato, mas como cidadão, eu espero que ele não prometa mais nada, porque o que ele prometer vai se repetir, o que aconteceu em 2014 vai desgraçar. Então, a gente espera que ele não seja candidato, se for, não prometa nada. E você não vota nele em hipótese nenhuma? É difícil, porque eu vou pensar na minha família, vou pensar qual o estado que eu quero para o Rio Grande do Norte, onde é que minhas filhas vão morar, né? Onde é que meus amigos vão morar. É esse o estado que eu quero de caos, estamos vivendo caos. Olha, o solo potiguar, pensando bem, quem está nos assistindo, está encharcado o sangue potiguar. É o sangue do PM que está encharcando o solo potiguar. E não podemos continuar assim. Então, você cidadão, você cidadã, tem que fazer essa reflexão. É isso que nós queremos. O quadro é de agravamento constante. Se nós compararmos esse início de 2018 com o início de 2015, piorou. Não adianta comparar com 2017. 2017 teve uma explosão de guerra de facções aqui. Hoje nós temos mais força nacional, tanto em Natal como em Mossoró, que não tínhamos. Hoje nós temos mais investimentos do Departamento Penitenciário Nacional. O CASUS foi recuperado pelo governo federal, ou seja, a violência que depende muito do controle das unidades prisionais deveria ter sido reduzida. Não teve participação nenhuma do governo com relação ao CASUS, que disse que está funcionando bem lá? Naquela época estava um caos. Você está dizendo que foi a Força Federal que recuperou o CASUS? Não, foram recursos federais. Inclusive o secretário, olha, eu gostaria de fazer um elogio ao governo Robson numa área, que é na área da SEJUC.
o secretário Luiz Mauro, homem de direito, honrado, sério, está fazendo um excelente trabalho, né? A segunda fonte de renda das facções do crime organizado é o domínio sobre unidades prisionais. A primeira é o tráfico de drogas. E a Ucaçu está recuperado, sobretudo, ao trabalho, à liderança do secretário Luiz Mauro. Então, parabéns, secretário Luiz Mauro, parabéns à sua equipe, parabéns aos agentes penitenciários. Os senhores também são operadores de segurança. Teve aí um concurso de 500 novos agentes, né? Estão retomando a liderança, o controle sobre as unidades. E Luiz Mauro, realmente, ele é um homem que está honrando o cargo, né? Está fazendo o diferencial. É o diferencial do governo Robson, é Luiz Mauro da equipe, é o destaque da equipe. Luiz Mauro, um abraço, a minha continência, a você e toda a sua equipe. Azevedo, estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria lhe agradecer e dizer que futuramente, né, talvez até lhe traga aqui como deputado estadual. Se for vontade de Deus, Pinheirão, e for vontade dos potiguares, com certeza iremos nos dedicar a essa tarefa. E defender os operadores de segurança pública e melhorar, ser um fiscal da segurança pública. Todos os projetos de lei que passarem por ali não podem deixar de ter um olhar de um técnico que conhece o sistema e que não se vende por recurso. Dizer que voltaremos na próxima sexta-feira com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. Boa noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.